Bom dia, vou falar de novo do Supremo, porque trata-se de um assunto que diz respeito às famílias brasileiras. Essa liberação do porte de maconha. Porque saiu agora o voto da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Está 5-1. Basta mais um voto para dar maioria pró-maconha, porte de maconha. A ministra Rosa Weber alegou que votava a favor por respeitar a decisão do indivíduo que decide ser viciado em droga. Só que aí não respeita a família dele, não respeita a saúde pública, não respeita a prova médica, científica de que a maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. Isso é manifestação do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Todo mundo sabe disso. Não é apenas a porta para outras drogas. Ela própria é uma destruidora da sinapse, da comunicação entre as células, os neurônios do cérebro. E de modo definitivo. Não tem volta atrás quando mexe com o sistema nervoso. Mas ela diz que respeita o indivíduo. Eu sou mais pelo voto do Zanin, que certamente se baseou na lógica que rege o direito, a ciência do direito. A lógica é a seguinte: se a venda de droga é um crime, a compra também é. Porque compra e venda é um pacto entre duas pessoas e elas estão na mesma situação legal. Isso é óbvio. É óbvio. Não necessita de demonstração. Falei no ministro Zanin, Cristiano Zanin, ele é o relator já de uma questão sobre guarda municipal ser enquadrada na Constituição, porque não está na Constituição que guardas municipais, no artigo 144, façam parte do Sistema Nacional de Segurança Pública. Está lá Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né? Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, até Polícia Ferroviária Federal, mas não está. Só que não está, então tem que ser posto por um Congresso Nacional com poderes constituintes, com uma maioria de 60% em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. É assim. Não é um ministro do Supremo sem autorização do povo, sem o mandato do povo, que possa aumentar a Constituição, o tamanho da Constituição, acrescentar mais alguma coisa. Isso tem sido uma repetição. Do governo Bolsonaro para cá, desde que iniciou o governo Bolsonaro, no mínimo 60 vezes, alegando que faltou a lei, se faz coisas incríveis. Por exemplo, equiparar a homofobia ao racismo. Como assim? Por quê? Fazer uma releitura da Constituição que diz que a família é composta de marido e mulher. Aí entra o casamento com pessoas do mesmo sexo, que formam não um casal, mas um par. É o que diz a língua portuguesa. Né? Então, esse ativismo cresceu no governo Bolsonaro para quê? Provavelmente para enfechar mais poderes no Poder Judiciário. E é o que a gente está vendo hoje, sem reação do Legislativo. Melhor dizendo, sem reação do Senado. Melhor dizendo ainda, sem reação do presidente do Senado, que é o único órgão capaz de julgar, restringir, sancionar a Suprema Corte, porque acima dela não tem corregedoria nem Conselho Federal de Justiça. Bom, outra questão, o presidente Lula, depois da reunião de língua portuguesa de São Tomé e Príncipe, vai voltar ao país, e para a gente fazer um balanço, né, parece que ele serviu lá de porta-voz, de coadjuvante, de um ator principal que é a China. Só para lembrar, a China, numa determinada época, foi altamente prejudicial à indústria calçadista brasileira, porque fazia calçados baratíssimos, que tinha até papelão, em navios que estavam vindo para cá. Chegava aqui, o calçado estava pronto, dava de barato. Depois, fazendo concorrência ao comércio brasileiro. Atualmente, é concorrente do comércio brasileiro. Varejo chinês está entrando no varejo brasileiro. O presidente do Brasil deveria defender os interesses do Brasil, não os interesses da China, mas a gente vê que em tudo que ele se pronuncia quer acabar com o dólar. Não vamos mais negociar com dólar, nós vamos negociar com o parceiro argentino com yuan. O que é o yuan? A moeda chinesa. Aí está dizendo que estimulando o agro na África. A África tem vastíssimas regiões de cerrado semelhantes a de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, né? E o cerrado é um
potencial agrícola brasileiro, como tem demonstrado. Não apenas potencial, já é cinético, já está produzindo. E a África tem isso. Só que é o interesse da China. Produzir grãos na África porque fica mais perto da China, vai ter menos frete. Aí deixa de comprar o grão brasileiro. Eu imagino que o presidente percebe isso. Então fica esse registro. E ele está dizendo que o Brasil vai investir muito na África. Só que os estrangeiros estão investindo nos primeiros 7 meses deste ano, o investimento estrangeiro direto no Brasil, de capital de risco, caiu 32%. Então nós estamos precisando de investimento, e não para investir na África. É Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, não é internacional. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia.